Sejam todos bem-vindos ao canal Odonto Legal. E nesse vídeo eu vou falar sobre a odontologia legal para os concursos de odontologista, ou seja, quais são os tópicos que são abordados na parte específica de odontologia legal para os cargos de odontologista e de perito criminal, que tem a parte específica de odontologia. Mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha para aquele seu amigo e se inscreva aqui no canal Odonto Legal se ainda não é inscrito. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu fiz uma pequena apresentação e vou mostrar para vocês os tópicos que são cobrados geralmente nos concursos de odontologista. O que acontece? O edital que traz os tópicos que serão cobrados naquele assunto. Então a gente só sabe exatamente o que vai cair quando sai o edital. Acontece que quando sai o edital não dá tempo de você estudar tudo, porque a preparação para concursos é a longo prazo. Então, geralmente, a maioria dos concursos cobra isso, que eu vou mostrar aqui. Então, por isso é bom você já ir estudando antes de sair o edital, se você tem interesse na carreira de odontologista. E não se esqueça, eu vou colocar o link aqui embaixo, essa matéria, todos esses tópicos, tem lá no meu curso de odontologia legal para concursos de odontologista. Tudo isso você encontra mastigadinho nas aulas que eu vou colocar aqui também, tá bom? Não se esqueça, então, se você tem interesse, já comece a estudar para o cargo de odontologista através do meu curso de odontologia legal. Então vamos lá, os tópicos que são cobrados. Geralmente são esses daqui, ó. Então eu vou falar para vocês, né, a odontologia legal para os concursos de odontologista e a parte específica dos concursos de odontologista. O primeiro assunto está lá no nosso curso, que é cobrado, geralmente vocês podem esperar uma ou duas questões de asfixiologia, são as asfixias. E aqui, geralmente, cobra esses tipos de asfixia: o enforcamento, estrangulamento e esganadura, que são asfixias de constrição de pescoço, a sufocação, soterramento, afogamento, confinamento e gases inertes. Tem tudo isso lá no curso, tem imagens, tem mais de 700 questões, todas comentadas. O segundo tópico, está na aula 2, odontologia legal no Brasil, aspectos históricos. História de odontologia legal, você sabe ou não sabe, são questões bem diretas, geralmente cai uma ou duas questões. E a Lei Federal 5.081 de 66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. Depois, traz o Código de Ética Odontológica, que é uma resolução do CFO, perícia odontológica nos fóruns civil, penal, trabalhista e administrativo. É claro que quem faz a carreira de odontologista, o penal é o principal, tá? Muito difícil cair civil, trabalhista e administrativo, que são as auditorias, em concurso de odontologista. Depois tem documentos médicos e odontolegais, são vários tipos de documentos, e elaboração de relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais, que são tipos de documentos odontolegais. Na aula 4, a gente vai estudar traumatologia, os conceitos fundamentais, o estudo das lesões causadas por instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes, são os instrumentos simples, e os mistos, que são os corto-contundentes, os perfuro-contundentes e os perfuro-cortantes, tá bom? Então, isso tudo a gente está lá no curso, tem imagens, tem muitas questões. Depois, na aula 5, a gente vai estudar os agentes físicos não mecânicos, que são as lesões causadas por temperatura, eletricidade, pressão atmosférica, explosões, energias ionizantes e não ionizantes. Depois, na aula 6, é um dos principais tópicos da odontologia legal, que é a identificação humana, tá? O que a gente vai estudar aqui, identificação humana? Porque são os principais exames que a gente faz em ML, que é a identificação. E aí a gente vai ver também estimativa de idade por meio do estudo dos dentes. Existem várias técnicas de estimativa de idade. A odontologia legal ajuda muito para traçar no perfil biológico. Um dos itens do perfil biológico é a estimativa de idade. Importância, interpretação radiográfica e exames de imagem na identificação odontológica. Então, a gente usa bastante imagem também, de tomo, radiografia, vários tipos de radiografias. Na aula 7, a gente vai ver antropologia forense. Como é que traz
os editais? Como é que trazem? Eles trazem assim, ó, conceitos fundamentais, exumação em sepulturas regulares ou clandestinas, técnicas de escavação em sepulturas coletivas, são as valas comuns. Isso aqui geralmente é questão de arqueologia. Ossadas, principais métodos de diagnóstico de espécie, estimativa de sexo, idade, estatura, o fenótipo e da cor da pele por meio do estudo do crânio ou por outras técnicas em ossadas e restos humanos. Então, isso a gente vai ver na aula de antropologia, são várias técnicas, isso é cobrado bastante nos concursos de odontologista, umas 3 ou 4 questões de antropologia. Depois a gente vai ver na aula 8 marcas de mordida e as metodologias de coleta e estudo comparativo. Isso está bem atualizado também, de acordo com o manual da BFO, que é a American Board of Forensic Odontology. Isso mudou, então toma muito cuidado se você for estudar para o material desatualizado. E aí depois eu continuo com lesão corporal, conceitos, interpretação lá do artigo 129 do Código Penal, que é o artigo de lesão corporal, perícias odontológicas das lesões do aparelho estomatognático, que a gente vê muito ML, traumatismo, né, que envolve essa região, que é a área da odontologia. E também muito traumatismo dentário, que vocês já estudaram lá, principalmente nas aulas de endo. E avaliação do dano em odontologia. Na aula 9, é uma aula de genética, noções de genética forense. A gente vai usar principalmente a técnica de PCR e outras técnicas de identificação que utilizam o DNA e técnicas de coleta e armazenamento de vestígios biológicos. Isso aqui está de acordo com o novo POP da Senasp, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública de 2024. Na aula 10, a gente vai ver Tanato. A Tanato, ela, assim, ela é muito comum com a medicina legal. É a mesma que a gente estuda a medicina legal, a gente estuda aqui na Tanato, aqui na Odonto Legal, que é o estudo da morte, né? Com seus conceitos, a perinecroscopia, que é ali aquele exame externo do cadáver, sinais de morte, lesões vitais antes da morte e pós-mortais depois da morte. A cronotanatognose, que é definir, né, estimar o tempo de morte, e alterações cadavéricas, que são os fenômenos cadavéricos. A tafonomia e a reconstrução facial forense, um assunto que eu gosto bastante, foi tema do meu doutorado. Inclusive, a reconstrução facial forense foi tema da prova aberta discursiva do concurso de Goiás de 2024. Aula 11. Noções de datiloscopia, né? A gente vai usar basicamente a impressão digital. Aula 12, sexologia e biotipologia. Essa aula 12 geralmente não é cobrada em todos os concursos, então é bom esperar sair o edital para estudar. A aula 13, a gente vai ver as técnicas de necrópsia odontolegal, que existem várias. A aula 14 é um assunto muito cobrado nas provas de odontologista, geralmente umas 3 questões, que são os desastres em massa, porque a odontologia ela vai atuar muito nesses desastres, fazendo a identificação dos corpos. Conceito e classificação, importância da odontologia nos desastres de massa e protocolos de identificação de vítimas de desastre. A aula 15 é uma aula de discursiva, eu trago alguns tópicos, algumas questões corrigidas, alguns exemplos da banca que vai fazer o certame de discursiva, porque alguns concursos têm a prova discursiva. Então é muito importante. A prova discursiva geralmente é sobre esses assuntos que eu estou falando aqui, de odontologia legal. Ah, então é bem importante estudar, fazer, escrever, né? Dá para alguém corrigir. Inclusive, eu corrijo. Eu tenho um modelo lá, dou um exemplo de uma discursiva e vocês me mandam e eu corrijo, tá? Aula 16, resoluções do CFO. Hoje as bancas estão cobrando algumas resoluções do Conselho Federal de Odontologia. Aula 17 é genética de populações. Esse assunto não é muito cobrado. Eu coloquei isso porque isso caiu na prova do Amazonas 2022. Aula 18 eu fiz um simulado de tudo isso que a gente acabou de ver. Aula 19 são alguns assuntos assim também que não são muito cobrados, não é muito comum, mas que foram cobrados na prova de Goiás, que é a comparação facial, a Lei 13.787 de 2018, que é a Lei dos Prontuários, balística, crimes do consumo e odontologia, entre outros. Claro que se isso não cai na sua prova, você não precisa de estudar, mas pelo menos você tem isso lá guardado. E aula 20, que é anatomia de cabeça e pescoço, fisiologia e patologia oral, né, odontológica, porque isso caiu na prova de perito criminal, na parte de odontologia, de
Pernambuco. Tá bom? Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago assunto novo. Curte aí o vídeo para o YouTube divulgar mais. E se inscreva no canal e nos siga lá no Instagram, @dr.geraldomiranda, que eu sempre coloco coisas atualizadas de odontologia legal. Mandar alguma pergunta aqui, se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu estou à disposição. E o link do nosso curso, tudo isso que eu falei, tá aqui embaixo também, eu vou deixar. Tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.